que texto que vem assim para a gente hoje é esse. O que mais aborrece? Ou seja, quando a gente fala assim, o que mais aborrece, muitos falam assim, tudo, né? Eu já estou com os nervos à flor da pele, né? Eu já estou a ponto de dar um golpe de samurai no outro, não quero nem saber. Não tá mais ou menos desse jeito? Tá, nós estamos num momento de estresse. Realmente, é um momento que a porca, ela está apertando para todos nós de alguma forma. Então, quando esse tema vem aqui, o que mais aborrece, já nos leva a isso. A gente a querer pontuar coisas que a gente acha que deve parar, né? Chega. Então, vamos ler logo o primeiro, para a gente poder já junto aqui interpretar. Então, tá falando assim: precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Aí é que está o grande problema da questão. Precisamos ouvir as verdades que nos contrariam. Eu costumo falar assim que vale mais a pena aquele que nos diz, que nos critica, que nos aponta o dedo, que faz um apontamento, do que aquele que só elogia. Por quê? Porque esse está mostrando algumas situações que a gente precisa olhar. Então, quando é apontado para a gente uma verdade, que a gente sabe que a pessoa está falando a verdade, mas naquele momento contraria uma ação nossa, um movimento nosso, a gente estoura, a gente se aborrece, porque a gente evita o reparo, a gente evita aquilo que a gente já sabe que a gente tem que consertar em nós e que a pessoa aponta toda hora aquilo para nós. Quem está à nossa volta aponta aquilo para nós. E por que a gente se aborrecer tanto se é uma verdade? Por que a gente resiste tanto se a gente já sabe que aquilo é uma verdade que está sendo falada? Deus foi muito sábio em nos dar 2 ouvidos e uma boca. Só que a gente esquece disso. A gente não ouve. A gente fala mais e não ouve. Então, continuando, fala assim: não procuremos nos outros apenas a confirmação das nossas opiniões. Não busque. Queremos ser muito o dono da verdade, querer ser o sabedor. Não busque no outro o assim, ó, com a cabeça. O aceite das suas opiniões. Muitas coisas vão ser contrárias àquilo que a gente pensa ou àquilo que a gente acredita. E a gente não pode só aceitar isso aqui, ó. A gente tem que também aceitar o não. A gente tem que aceitar os dois. Isso é respeito. Olha só quanta coisa a gente está vendo aí. Eu tenho falado sobre essa questão da polarização, de escolhas de lado A, de lado B, de bandeira X, bandeira Y. É exatamente isso que a gente está falando. A gente vai ouvir uma opinião que é contrária à nossa, muitas vezes, se a gente escolhe uma bandeira. Se eu escolho um lado, eu vou ouvir várias opiniões contrárias ao meu lado e a favor ao meu lado, e nem sempre eu vou ouvir isso, eu vou ver isso. Eu vou ouvir muito isso, porque eu escolhi um lado. Então, o que nós temos que ter hoje, o que nós estamos falando muito, não é essa opção de lado, mesmo que você tenha um lado, mas que você respeite o outro, que você aceite o outro, porque vai vir negativas do outro, porque não, a tua visão é uma, a da outra é outra. Simples assim. Então, para que se aborrecer com isso? Para que famílias, pessoas, amigos brigarem e se engalfinharem por causa de bandeiras que seguram ou ideologias que defendem? Trazer esse aborrecimento para si é o típico da pessoa que não quer transformar. É o típico da pessoa que quer se manter a mesma situação de sempre. Então, eu não sei para que
Tanto a vida te mostra placas de sinalização e você não identifica. Continuando, fala assim, ó, se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. Nós temos uma palavra que é defendido por alguns filósofos, mimimi, né? É o mimimi, falado por alguns filósofos aí da mídia que falam bastante, a política do mimimi, a geração do mimimi. Nós, na realidade, nós, seres humanos, nós nos milindramos fácil. A palavra que a gente coloca, que às vezes não é bem interpretada da forma que a gente queria, é trazida avesso. E por que isso nos aborrece? E por que a gente se magoa porque a pessoa não entende da forma como você está falando? Cadê meu ponto de equilíbrio em entender que a pessoa ela entende do modo dela? Ela não é obrigada a entender da forma como eu penso. Eu fico imaginando Jesus Cristo, na sua época, há mais de 2000 anos atrás, falando para aquela multidão. Quantas interpretações tinham? Quantas interpretações deveriam ter? E mesmo assim ele se magoava? Não, ele seguiu o caminho dele. Continuava passando da forma que ele achava que deveria passar. Mas a sua forma de interpretar não vai me atrapalhar. Então, olha só quantas interpretações, tanto que dos 12 apóstolos de Cristo, nós só temos 2 evangelhos. Cadê os outros evangelhos dos outros apóstolos? Por que as interpretações deles não valem de nada? Por que não estão dentro dos livros sagrados? Vai ver que não importa, né, a interpretação deles, só importa de 2, né? Porque, né, só João e Mateus que realmente foram apóstolos de Cristo. Marcos e Lucas não seguiram, de certa forma, visceralmente Jesus fisicamente. Escreveram depois. Então, interpretações tem a mil. A forma que você vai passar vai ser de uma forma, mas você não tem que se magoar por você não ter sido bem interpretado. Isso não vai mudar em nada. Isso só vai, talvez, causar conflito. Muitas vezes é necessário deixar seguir, deixar a pessoa ter a interpretação dela, do que ficar insistindo, que nem uma marreta que vai botando um prego para dentro, você vai acabar uma hora batendo no teu dedo e se machucando. À toa. Não vale a pena. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Olha só que sábio isso. A verdade que precisamos ouvir é o que mais nos aborrece. Sabe por quê? Porque a gente não sabe lidar com a verdade quando ela é pra gente. A gente sabe apontar a verdade para o outro. Mas quando a verdade é para nós, a gente não sabe. A gente não tem equilíbrio para suportar. Porque a gente ainda não quer ver essa transformação. Por isso que tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Ouvir. Porque muitas vezes a verdade ela vem pelo lado de fora. Para vocês definir a verdade de dentro. Então, olha só como é complexo isso. É muito complexo. Então, continuando, fala assim. Não, eu fico pensando assim, e realmente é o correto. Porque quando você se julga o sabedor, o profundo conhecedor, às vezes um certo detalhe você não vê. E muitas vezes quem está de fora vê mais detalhes do que você. Porque você está dentro. Quando você está dentro do olho do furacão, você não vê o que está batendo em você. Mas quem está de fora do furacão, além de estar preparado e precavido, está vendo o que está por dentro, o que está se batendo.
Então, muitas vezes, quando a gente está na zona de conforto, ou está naquela situação, né, de muita angústia ou de muito problema, a gente não se vê. E muitas vezes quem está de fora te aponta, te mostra. E isso nos aborrece. E isso a gente não quer aceitar por causa do orgulho. Orgulho. Nós somos criaturas muito orgulhosas. A gente não quer arredar pé quando alguma coisa é apontada para nós. Continuando. Né? Mexendo lá dentro, né? Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são que nos prestam os maiores benefícios. Então é exatamente isso. Se você for ver ao longo da história, os adversários forçaram o outro lado a promover situações de vitória e vice-versa. Muitas vezes a coisa que se mostra para a gente que é o mal é o bem, é o que veio para transformar. Nas adversidades é que estão as soluções. O problema é que a gente vê uma adversidade, a gente vê uma situação que é imposta para nós como um medo, como uma coisa que vai acabar com tudo, e a gente só vê isso, a gente não vê transformação nisso. A gente não vê algo que pode ser mudado. Então, pegando esse gancho do não se aborrecer, muitas vezes a gente tem que tomar pé e tentar ter ouvidos para ouvir o que é falado para nós. Que muitas vezes o que vem ao contrário, ele vem para nos alertar. Ele vem para nos mostrar uma outra parte que a gente precisa ver em nós. Porque se te trouxe desequilíbrio, é porque você precisa ver isso. Isso é o sinal. Se alguém apontou alguma coisa e isso te trouxe um equilíbrio interno, você não tem que detonar a pessoa e nem falar que ele é o culpado. Aquele fato que ela mostrou para você mostrou uma coisa da sua sombra que você tem aí dentro e que você não quer se haver. Mas ela mostrou isso, não foi a pessoa que só te elogia, não foi a pessoa que só te deu carinho, te deu afago. Não. Às vezes ela veio numa bordoada, e a bordoada que te ensinou. E é assim, olha só o que está acontecendo com a gente. Olha só o que nós estamos vivendo. Situações que muitos estão levando ao extremo, mas tem outras pessoas que estão lidando de uma forma regenerativa, transformadora. É muito duro mesmo, Ricardo. Vocês podem virar e falar assim, nossa, difícil. Como eu vou dizer amém e agradecer a uma pessoa que me detona? Eu não tenho sangue de barata, né? A gente fala logo assim. Mas não é questão do sangue de barata. Não é questão dos seus limites. É questão de você se ouvir e verificar se aquilo faz sentido ou não para você. Simples assim. Porque tem muita coisa que realmente não pode fazer sentido para você naquele momento, mas pode fazer sentido para você depois. Quantas vezes na sua vida já deve ter acontecido de situações que pessoas apontaram de cara, você mandou a metralhadora, a bazuca, mas depois você em casa, com o tempo, você pensou, cara, realmente, tudo que aquela pessoa falou tem todo sentido. Tem verdade naquilo. Quantas vezes? Só você parar para pensar que você vai ver várias histórias na sua vida assim. Então, por que acontece isso? Na hora eu tô com meu orgulho lá em cima, exacerbado. Eu tô prepotente. Eu quero me colocar acima da situação. Então, com isso, um véu me cega.
e eu não consigo ter razão, porque a minha emoção desequilibrada está em voga. É isso, pô. É isso que acontece conosco. Então, é tempo, nesse instante, de observarmos, vigiar essa situação em nós. Continuando, fala assim: os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Existe um estudo muito importante que fala na questão do espelhamento. Eu espelho, a pessoa espelha algo que já está em mim. Se ela faz isso em mim, é porque eu tenho isso em mim. Isso é questão vibracional, isso é questão de energia. No campo espiritual, eu atraio aquilo que eu vibro. Se eu estou positivo, eu atraio positivo. Se eu estou negativo, eu atraio negativo. Não é a mesma lei que rege o plano físico, onde positivo e negativo acendem uma luz. Não. Se eu estou naquela vibe, eu tenho um ranço dentro de mim, alguém externamente vai me mostrar isso. Que eu tenho isso dentro de mim. Mesmo que eu esconda, isso vai ser mostrado uma hora por alguém ou por algum fato. Isso é um fator do espelhamento. Algo vai espelhar em você alguma coisa que você é, mas que você nega. E isso te aborrece. Te aborrece porque você não consegue achar a solução disso. Se aborrece porque você não gosta que fale nisso. Te aborrece porque você não quer lidar com isso. E continuando para terminar, fala assim, ó: não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Olha só. Da peçonha da cobra, do veneno da cobra, é que se faz o objeto da cura para a própria picada. Ou cura para outras doenças, outras situações. Então, muitas vezes que nós somos abocanhados, que dão um bote em nós, esse veneno que coagula aí internamente, ele pode proporcionar a você muita cura. Basta que tenha olhos para ver, coração para sentir e razão para pensar. Porque, como eu falei no início, nem tudo que é bom é bom. Nem tudo que é mal é mal. Então, vamos seguir pensando assim, olhar para o todo de uma forma equilibrada, de uma forma mais assim, vamos dizer assim, mais racional, e aproveitar a maioria. Sabe o que é a maioria? 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. O ouvir está ligado à razão, ao pensamento, à parte mental sua. Porque você capta, pensou, interpretou, raciocinou e entregou. Só que o problema nosso é o seguinte: nós ouvimos, não queremos interpretar, nem compreender e já soltamos da forma como já está criada a nossa verdade. A gente não dá tempo para a nossa consciência criar uma nova verdade. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Então, eu falo assim de uma forma assim mesmo, assim, porque é essa dinâmica que a gente não observa. Porque nós agimos tão num processo tão inconsciente
Que pum, é papum, e a gente não vê, você só vai ver depois. Depois que você vai ver a M que aconteceu. Mas por que não se permitir, peraí, segue um processo e pum, e fala. Por isso que os grandes que pisaram nessa humanidade sempre falaram assim, silêncio, tira um tempo para você. Por isso que a gente sempre ouviu assim uma coisa assim, falar, pô, tá nervoso, tá aborrecido? Respira 3 vezes. Por quê? Você dá tempo de assimilar. A gente não se dá o tempo de assimilar, a gente já se aborrece rapidamente. A gente tem que permitir que o sistema dê tempo ao tempo para o sistema assimilar a informação, para verificar se aquilo faz sentido e como a gente vai, pum, externar isso. E as maiores quedas acontecem nesse momento, porque a gente não respeita esse tempo precioso de ouvir, pensar, interpretar, raciocinar e passar de uma forma sábia aquilo que vem de você mesmo. Não vem de guia, não vem de mentor, vem de você. Porque eles só nos orientam a gente a chegar a esses passos. Mas essa jornada é nossa. Então, a mensagem que fica no dia de hoje é essa. Não se aborreça com facilidade. Não se deixe cair tão fácil. Aproveite o que acontece à sua volta para assimilar, para ver se faz sentido para você. Observar o contrário, porque muitas vezes é no contrário que estão as soluções. Às vezes é no contrário que você acha as maiores saídas, as melhores respostas. Tá bom? E pegar aquilo que é a bocanhada, aquele veneno que entra e usar ao teu favor. Porque ele estimulou que algo se mostrasse para você. Nossa, se eu estou com raiva agora, mediante a isso que está acontecendo, eu tenho que lidar com isso. Porque eu não posso me permitir isso permanecer no meu ser, porque amanhã vai acontecer de novo e pode ser de uma forma mais forte. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, obrigado aí por mais esse dia. Que essas palavras elas possam realmente fazer algum sentido para o dia de vocês, para que realmente a gente trabalhe bem a nossa consciência, não se deixe cair um véu da cegueira, para a gente não se perder nesse período que nós estamos de transformação, de regeneração, que nós estamos tanto precisando é disso, tá? E a gente vai para a nossa prece, tá bom? Vou escolher uma prece agora para nós, que nós vamos ler juntos, tá bom? Então vamos lá. A prece que caiu aqui é o seguinte, vamos lá, eleve seu pensamento, se puder fechar seus olhos e me escutar, vamos juntos. Senhor, nesta hora, quando o mundo se movimenta e se transforma, venho pedir-te o prodígio da tua força, para que, penetrando em mim, possa levantar-me o ânimo e sustentar-me na luta que levo adiante. Compreendo agora, mais do que antes, que de ti vem essa força, porque és o único e verdadeiro poder. Sustentas o céu estrelado, o sol, a terra, e fazes prosseguir a vida. Preciso muito dessa tua força. Sem ela, fico fraco, incapaz de vencer as dificuldades que me aparecem. Mas crendo firmemente que a tua força está posta dentro de mim,
formo as condições da fortificação íntima, torno-me resistente e compreensivo e fico livre de todo o temor e todo o medo. Com esta crença em ti, prossigo, Senhor, o meu caminho, animado da fé, confiança e de determinação. Agradeço a tua presença em mim, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão é o que a gente finaliza hoje. Desejo a vocês muita luz, muita paz nesse dia. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, para que a gente tenha o discernimento necessário para que a gente não se aborreça à toa. Para que a gente tenha o discernimento necessário para que a gente não se preocupe à toa. Para que a gente tenha o discernimento necessário para achar o caminho que precisamos para um novo olhar. Um novo olhar sobre nós. Um novo olhar sobre o mundo. Gratidão.